Olá, olá, você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora o Podcast-se. Mas dessa vez, um Podcast-se especial, dedicado aos amigos, aos colaboradores e os parceiros do Mundo Newin. E hoje vamos falar de um assunto muito importante para nós aqui, que sempre conversamos no nosso dia a dia e trazemos no nosso radar, que é gestão de reputação. E para falar desse assunto, não poderia ser alguém mais do que especial, é claro, tem que ser alguém especialista no assunto. E veja só, essa pessoa que está aqui comigo, ela é professora, ela é gestora, é palestrante, é CEO e ainda vai estar aqui com a gente para bater um papo muito legal sobre esse assunto, gestão de reputação. Senhoras e senhores, recebam hoje aqui no podcast exclusivo Tatiana Maia Lins. É isso mesmo? É isso aí, Gabriel. Muito prazer estar aqui com vocês. Enfim, uma alegria. Muito obrigado. Obrigado mesmo e tá tudo certo. Tudo certo. Olha, então já vamos começar falando desse histórico, desse extenso currículo que você tem. Professora, gestora, palestrante, tem livro também, né? Tenho um livro que eu fiz junto com a Elisa Prado, que se chama Reputação e Valor Compartilhado, que são conversas com CEOs das empresas líderes em ESG, e a gente foi conversar sobre reputação e valor compartilhado com eles, e também com a Luísa Trajano, que é executiva de melhor reputação há 6 anos, então foi um super aprendizado. E esse mês, agora a gente está gravando isso em março de 2023, Sim. Então nesse mês eu lancei um outro livro que é Mulheres ESG, Medir para Mudar, que eu compartilho um capítulo, né? Eu escrevo um capítulo nesse livro contando um pouquinho dessa história aí. Que, enfim, quem vê assim, nossa, tanto tempo, né, e tal, faz um monte de coisa, porque, na verdade, já tem um tempo, né, já comecei a Make desde 2011, então são 12 anos agora, e aí é uma estrada, é um caminho aí. Com certeza, e aí até queria te perguntar, onde nasceu esse interesse de falar sobre esse assunto, como foi um encontro com isso? Porque, de fato, é uma especialização muito bacana que nem é todo mundo que tá ali nesse mercado, né? Essa é uma boa história para contar, porque é um pouco inusitado, mas tem muito a ver comigo, sabe, Gabriel? Assim, se você olhar a minha história de vida, eu sou filha de um empresário que teve uma grande construtora, que já herdou do meu avô e tal, e essa construtora faliu quando eu era criança. E a gente passou muito tempo fazendo gestão de crise, e eu vi aquela gestão de crise na minha casa. Acontecendo em casa. Mas eu só vim me tocar dessa influência muito tempo depois. Porque eu virei jornalista, enfim. E um dia eu trabalhava numa ONG de defesa do consumidor. E eu ia chorando pro trabalho todo dia. Sabe, assim, eu estava muito satisfeita. E eu dizia, nossa, sabe, ninguém liga pro que a gente faz, não sei o que e tal. Aquelas crises que a gente tem de vez em quando. E aí, na época, eu fui num profissional que hoje iam chamar de coach, mas na época não tinha esse nome, né? Era uma pessoa que fazia um aconselhamento profissional. Sim, maquiando. E aí, né, eu cheguei lá dizendo, olha só, eu quero desistir dessa vida, eu quero fazer uma faculdade de engenharia e vou tirar petróleo lá em Macaé. Eu morava já no Rio de Janeiro, eu sou de Recife. Esse meu sotaque é de Recife. E aí eu dizia, vou lá pra Macaé tirar petróleo, porque, enfim, vou ganhar dinheiro e é isso. É isso que eu quero. Então. Aí ele virou e falou assim, olha só, pensa no que você gostaria de fazer de verdade. Porque aqui, eu já tinha estudado um monte de coisa. Ele me falando, você já estudou um monte de coisa, você já tem um MBA, você já tem um mestrado em jornalismo, não sei o que e tal. Você vai jogar isso tudo fora, menina. Acorda, sabe? Não joga fora. Sim. Junta tudo que você já aprendeu e vê se você tem alguma coisa que você gosta. E aí eu fui juntando as pontas, sabe? Aí eu trabalhava nessa ONG Defesa do Consumidor e a gente falava muito dos produtos, dos serviços, a gente testava produto e serviço. E o meu trabalho era falar dos produtos o resultado daquilo. E eu achava que eu estava só apontando o dedo, sabe? Eu não achava que eu estava trabalhando junto com as empresas para melhorar aquilo. Então eu estava criando crises, mas eu não estava ajudando a resolver as crises. Porque eu publicava lá, o ketchup tem pelo de rato. Era aquela confusão, né? Aí vinha a justiça, vinha embargar matéria. Assim. E aí eu percebi, cara, eu quero fazer mais que isso. Eu quero mais que apontar o dedo. Eu quero ajudar as empresas a melhorarem, né? Eu quero trabalhar junto com as empresas para resolver esse problema. E foi assim que nasceu a Make.
dessa junção. Eu acabei juntando o que eu aprendi no mestrado na metodologia da Make, porque eu fiz um mestrado na Inglaterra que eu analisei como a ditadura no Brasil foi noticiada lá fora, então era análise de discurso e semiótica pura, e aí eu apliquei isso na minha metodologia na Make, né? Então eu faço análise de discurso para saber o que é que está sendo dito, e aí vou achar caminhos. E depois de muito tempo eu percebi que também tem muito a ver com essa minha história de casa, né? Não, com certeza. Porque foi uma Já forma nasce ali, né? que eu vi que, olha só, eu tinha uma empatia pelas empresas que talvez outros profissionais não tenham. E eu tinha simpatia porque eu sou filha de um empresário que passou por uma crise, entende? Então, acho que isso tem muito a ver. É uma coisa que você vivenciou ali, querendo ou não. Dentro de casa, eu vi todos os lados, eu vi todo o impacto daquilo. Né? Essa crise que a gente está falando, enfim. Meu pai chegou a ter 8 mil funcionários e depois a empresa acabou. Então, é uma mudança muito grande na vida de muita gente. Com certeza, é drástico isso, né? E aí pra gente, como a gente recebe isso também é importante, porque, principalmente pra você, porque isso, querendo ou não, te influenciou diretamente pra que você seja essa profissional que você é hoje, né? Sim. E aí, pô, vamos começando, entrando aqui no assunto, né? Tranquilo, do início mesmo. Como você considera e o que é mesmo o que é gestão de crise, o que é uma crise e como isso pode ser alertado por uma empresa, por uma marca? Olha, eu acho que a melhor forma da gente fazer uma gestão de crise é a gente evitar que a crise aconteça. Então, o meu trabalho é de prevenção, tá? Eu trabalho na prevenção, na conscientização. Claro que eu faço também a gestão de crise. Eu fiz gestão de crise do Projota no BBB. É um case que todo mundo gosta de saber, né? Eu quero saber agora sobre isso. Todo mundo adora saber desse case porque todo mundo acompanhou aquilo publicamente, Sim. né? Aquele cancelamento e tal. Então, claro que eu faço esse outro lado, mas o meu trabalho primordial, né, assim, do dia a dia, é evitar que crises aconteçam. Então, a gente vai ali fazer um trabalho de gestão de risco, a gente vai ali fazer um trabalho de conscientização de liderança, de conscientização de equipe, de engajamento, sabe? A gente vai mudar a gestão junto com a comunicação, porque eu não acredito que a reputação seja só comunicação. É comunicação e gestão que andam juntas, sabe, Gabriel? Então, assim, esse é o meu trabalho. É influenciar lideranças ali para que a empresa seja sempre bem vista. Não, claro. E aí, quando acontece de fato uma crise, é claro que a gente está falando que o importante é que todos esses processos sejam para evitar, para que não chegue a crise. Mas vamos lá, a crise chegou, né? E aí, provavelmente você já se deparou com uma situação dessa. Olha, a crise chegou, a gente precisa de ajuda. E aí, qual seria então o próximo passo? Porque também é uma pergunta. Existe alguma diferença para gerir essas crises mediante o perfil? Por exemplo, CEO, empresa, porta-voz, Claro. e tem uma alteração muito drástica de um para outro? Claro, depende do que aconteceu, né, na empresa. Tem casos que são casos de polícia, por exemplo. Tem outros casos que são casos de justiça. Então, assim, cada um com seu cada qual, né? No final das contas, tem crises que são gerenciadas mais até por advogados do que pela galera de comunicação. Mas eu acredito muito numa equipe multidisciplinar, entendeu? Onde todo mundo está ali junto. Mas eu acho que o que tem de comum para todas essas crises, eu acho que é acalmar os ânimos, entende? Porque em várias crises que eu já vivenciei assim, nas empresas, o que acontece é que as pessoas ficam muito preocupadas, muito nervosas, e aquele clima de incerteza impacta mais ainda, porque as pessoas vão perdendo o discernimento. Entende? Da tomada de decisão. Fogo de querer decidir tudo mais rápido, né? Exato. Então, assim, a gente precisa, acho que se tem alguma coisa que é comum a todas as crises, é trazer um senso de continuidade, sabe? É trazer uma calma para que a gente consiga tomar decisões de uma forma mais equilibrada. E isso acontece quando tem uma boa governança já prévia, entendeu? Sim. Quando a gente já fez um bom trabalho antes de uma crise acontecer e diz, olha só, em caso de crise, você tem um manual de crise que vai dizer que é fulano que vai responder, e se fulano não estiver respondendo bem, ele sai e outra pessoa assume e tal. Tipo, já tem aquilo pré-definido, entende? Já tem um roteirinho pronto ali, né? Aquilo ajuda muito. Claro que não direciona 100%, né? Porque cada crise vai exigir, enfim, ações diferentes e tal, para aquela conquista de confiança. Vai ou para mudar, né?
Enfim, mas eu acho que essa questão da governança da crise, ela é muito importante. Para não criar uma crise dentro da crise. Sabe? Também tem isso, né? Então já tá rolando uma crise. Aí fica a galera brigando ali, sabe? Vai Aí fica tentar resolver e aí... Cada um com uma notícia diferente, sabe? Uma mensagem diferente. Aí você fica, peraí, calma, tá criando mais confusão. E também tem esse lado, né? A crise externa e interna, até mesmo dentro da própria empresa. Sim. De não saber o que tá acontecendo e tal. Então é importante que existe essa comunicação também, né? Tanto para fora quanto para dentro da empresa, né? Sim, e calma, sabe? Tentar acalmar a galera o máximo possível, para que a gente consiga ter um trabalho mais sereno. Não, claro. E aí, já entrando nesse assunto que você falou do Projota, agora eu quero saber. Agora Todo não tem mundo jeito. quer saber não, do você Projota, falou, gente. não tem como saber, eu quero saber, porque de fato é um case, muito prático e também muito interessante. Então, e eu quero saber, foi antes, você já tinha um contato com... Não. Ou não quando tinha aconteceu contato, a crise mesmo que você foi acionada? Isso, eu não tinha contato, eu fui convidada quando já estava instalada. Foi na época que a Carol ficou com auge de rejeição. E aí a gente entrou porque ele também estava sendo afetado pelo cancelamento e tal. Tinha uma questão ali também com um fã dentro da casa. E aí a gente ficou ainda, sei lá, uns 20 dias, um mês, não me lembro mais exatamente a quantidade de dias, com ele dentro da casa, mas trabalhando do lado de fora, sabe? Então, foi uma crise muito louca, cara. É muito difícil. Porque você não consegue prever o que ele vai fazer. E né? você não fala com ele, você não tem como prever, você não tem como fazer nada. O que você tem ali para fazer é acalmar os ânimos das redes sociais. Que também é um potencializador gigantesco, né? Exato. Então, assim... As redes sociais hoje, eu acho que até mesmo é um ponto crucial de pensamento. Ali né? eu entendi o que é a gestão da reputação do século XXI, sabe, Gabriel? Aquele case, para mim, foi o case que me mostrou a complexidade verdadeira da gestão de crise no século XXI. Foi uma transformação para você? Foi, de um certo modo, sim, porque eu nunca tinha me imaginado fazendo gestão de crise de uma celebridade. Ponto, né? Assim, eu trabalhava sempre no mundo mais corporativo e tal. E aí eu nunca me imaginei trabalhando para uma celebridade. E nesse ponto ainda, né? Assim, com esse panorama. Com esse panorama, o cara dentro da casa, sabe? Enfim, uma loucura, uma loucura. Mas ali foi um divisor porque eu entendi o funcionamento ainda mais, porque eu já tinha esse conhecimento, né? Mas eu entendi ainda mais o funcionamento dos robôs, das fake news, de um monte de situação ali que está acontecendo ao mesmo tempo, que, para você ter uma ideia, a gente tinha mais menções ao BBB nas redes sociais do que a Covid e a Bolsonaro. Caramba. E a gente que eram assuntos na época que estava... E a gente tava todo mundo em casa, né? Numa onda que tava todo mundo em casa. Assim, foi um período da pandemia que as pessoas estavam em casa, estavam presas. Não era aquela onda mais flexível. Então tava todo mundo ali, né? Foi antes da vacina, então assim... Antes da vacinação, a gente tinha mais menções sobre o BBB do que sobre o Covid e Bolsonaro. Que era o presidente na época fazendo toda aquela coisa de não sou coveiro, não sei o quê. Então, assim, é muito maluco. Né? Tem uma proporção muito grande, né? Um alcance gigantesco e você dá uma filtrada boa naquilo, no que é positivo, o que é negativo, o que é neutro, o que é... Isso aí é até uma boa ferramenta para vocês pensarem, hein, gente? As ferramentas não estavam lendo na época, não sei como é que tá agora, mas não lia YouTube, né? Porque tem aquela dificuldade de pegar vídeo e tal. Então, assim... Comentário do YouTube também estava sendo detonado e a gente teve que fazer aquilo na mão. Caramba, meu. A gente tinha vídeo do Projota com 5 mil comentários e a gente teve que fazer análise na mão. Na mão mesmo. Na mão, então assim... E tinha o Twitter também, né? Que também, se falando de BBB, o Twitter era super forte. Então assim, o Twitter a gente conseguia ter ferramenta que fazia análise e tudo isso, mas para monitoramento de qualidade... de sentimento e tal, de mensagem para YouTube, na época a gente não tinha, teve que fazer na mão. Ó, pra você ver a importância, né, do monitoramento. Então, o monitoramento é muito importante numa gestão de crise, porque ele vai dar ali pra gente os dados mais quentes, né? Olha, o caminho. Então, a gente ficava ali acompanhando o tempo inteiro, olha. O sentimento do Projota era o Batman. A gente brincava que depois que acabou o período, a gente teve 2 picos, né? E ficou igual aquela máscarazinha do Batman, né? do Batman, vai e volta. Então, era aquilo. A gente
foi vendo a onda sobe e desce, depois a onda sobe e desce e tal. E aí até uma dúvida, como é que foi isso, assim, na prática mesmo? Sentar e olhar e falar, meu, o que a gente vai fazer aqui? É basicamente pegar o que ele fala e transformar em algo bom ou focar em algo bom que ele fala? Como é que foi isso? Não, isso aí é guerra de narrativa, né? Se você pega o que ele fala e vamos dizer que ele fez uma coisa boa, quando ele, enfim, isso daí não convence ninguém, tá? Isso aí vira guerra de narrativa, uma coisa completamente inócua e é perda de tempo. Então isso é tão perda de tempo quanto tentar reverter um hater. Se o cara é hater, ponto. Não tem como converter. Deixa o cara ser hater, ele tem o direito de ser hater. Né? O que a gente fez ali foi um trabalho para apaziguar. Então, o que a gente fez é um trabalho que foi muito parecido com um trabalho que eu tinha feito para o Museu da Manhã. A gente tinha feito um projeto em 2018, se chamava Plataforma Brasil da Manhã, que a gente falou sobre política nas redes sociais de modo apartidário. Então, a gente já tinha ali toda uma experiência adquirida em 2018 de como falar sobre temas difíceis, que eram temas que estavam super polarizados nas redes sociais e na sociedade como um todo. E a gente conseguiu falar daquilo de forma partidária, sem hater, sem confusão. Então, a gente usou semiótica. O que é que eu quero dizer com isso? Tem conteúdo ali que, se você usa certas palavras, elas fomentam mais ódio. Se você usa, né, escolha de palavras para ser uma conversa mais racional. Quando você traz essa conversa para o campo racional, você vai ter um engajamento menor, mas você vai ter uma qualidade de conversa muito maior. E a gente precisa fazer essa separação, tá, Gabriel? Porque tem engajamento que não serve de nada. Tem engajamento que é completamente inflado. Entendeu? É um engajamento porque alguém foi lá e produziu ódio, e a gente está disseminando ódio, e a gente está levando aquele ódio para mais pessoas. E o que a gente está construindo na nossa sociedade? Uma sociedade de ódio. Entende? Então, assim, a gente tem que também ter esse afastamento de que, cara, eu não preciso ter, sei lá, 10 milhões de seguidores aqui falando mal todo mundo. Eu posso ter 4 milhões de seguidores, mas que vão ser meus fãs de verdade. Que vai buscar aquilo que você está procurando. Que vai procurar, que vai me dar o que a gente queria, que era aquela qualidade de conversa. Então, foi isso que a gente fez. A gente aplacou o ódio. A gente foi, aos poucos, até nos comentários que a gente fazia, trazendo as pessoas para um lugar que não era de ódio, né, para aquela conversa. Enfim, claro que ameaça de morte, a gente teve ameaça de morte para a filha do Projota no Instagram. Aquilo ali a gente teve que dizer, olha, é caso de polícia. Se você está mandando direct dizendo que vai matar uma criança de 1 ano, você precisa, né, você precisa levar aquilo para a polícia. Isso é outro caso, é uma outra coisa. Né? É outra questão. Sim. Né? Então, assim, mas aquele comentário de rede social que tá ali só fomentando ódio, o que a gente fazia? Calma, cara. Pô, cara, para que isso? Sabe? Vamos trazer aquela conversa para um lado mais racional, e funcionou. Tá? No final das contas, tecnicamente ele não foi cancelado. Ele saiu do BBB com mais seguidores do que entrou em todas as redes. Ele já voltou para fazer o show ainda, não foi? Ele foi o único cantor que cantou 3 músicas na final do BBB. Na final do BBB, os outros que eram outros artistas cantaram 1 ou 2, que foi o caso da Carol Conká, entrou em 2. Ele foi o único que cantou 3. Então, assim, ele teve um espaço ali muito qualificado. E ele foi a grande... eu considero que ele foi a grande surpresa da final do BBB. Porque era um BBB que todo mundo sabia que a emoção era... Não tinha emoção na final. Porque todo mundo sabia que era a Juliette. Todo mundo sabia. Então não tinha emoção. A grande emoção daquela final do BBB foi o abraço do Projota com o Lucas. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aquilo... Sim. É verdade. E aí fechou com chave de ouro, né? Ali a gente zerou a crise. Entendeu? Com chave de ouro. A gente ali, quando a gente tem aquela imagem, né? Se vocês tiverem como colocar essa imagem, é uma imagem linda da Juliette e do Thiago Leifert batendo assim no vidro, enquanto os dois estão abraçados. Até o Thiago Leifert também. O Thiago Leifert, assim, todo mundo assim, né? Batendo Eu gritava em casa, né? Eu falei pra caralho, desculpa o palavrão, mas assim, eu tava enlouquecida em casa também. Tem como, né, pô? Né? E ele ali batendo, ele batendo assim, junto com a Juliette, toda aquela questão de distanciamento, né? A Camila de Lucas e tal. E eles ali completamente deslumbrados, porque teve aquele abraço, né? Foi um abraço que zerou o jogo. Não, zerou, acabou, selou ali a E volta, aquilo, e entendeu? Tá tudo certo. E como é que a gente fez aquilo? Com amor.
né? Com empatia. Todo um cuidado, né? Todo um cuidado. A gente vai ficar aumentando uma briga, a gente vai ficar fomentando ódio, a gente vai... Ou tentar justificar, né? Tentar justificar, que é um abraço que fala mais que tudo. Tá certo. E assim, bem mais do que campanha ou qualquer estratégia, não tem nada melhor que esse ato humano de você abraçar o que seria o potencializador da crise e de repente isso Cara, acaba dividir de uma o palco, vez. sabe, Gabriel? É uma coisa Dividir incrível, o palco é uma coisa linda. Para um artista que já é consolidado, ele tá dando espaço ali pro outro, tá dividindo o palco. Então, assim, você disse, que legal que você veio. Cara, eu vou. Eu vou por quê? Porque eu gosto da conversa, você tá me dando um palco, você tá dividindo seu palco comigo. Pô, que isso, né? nossa, Tipo, a gente vai junto. Claro, um bate-papo E aí legal. a gente vai junto e leva também você pro meu palco, sabe? Porque é aquela coisa. Depois eu compartilho também nas minhas redes e vai ter aquela galera, que é a minha galera que vai ouvir vocês e vocês vão me ouvir e todo mundo sai ganhando. Todo mundo tá ganhando, né? É uma troca justa, né? Eu acredito muito nesse modelo, sabe? Eu acho que esse é o caminho que a gente deveria ter como aspiração na vida. Com certeza. E aí você comentou um ponto que é interessante, vem crescendo, ainda acho que mais nessa área é algo crucial, que são as redes sociais. Porque é algo que realmente é de pensar, principalmente não só para coisas boas, mas também para as ruins. E quando a gente fala de crise, parece que as redes sociais sempre são as primeiras ali a fomentar esse assunto, a aumentar ou a diminuir. E aí também acho que tem que ter um cuidado mais do que redobrado nessa questão. Quando a gente falou, por exemplo, a gente está falando de BBB. Então, são pessoas que estão ali comentando, e aí, claro, entra aquela questão do hater, que tem, querendo ou não, o direito dele de comentar, de achar Exatamente, ou não. ele tem e todo tá o direito tudo de ser certo. hater. Mas eu digo nessa questão do cuidado porque, ao mesmo tempo que tem haters, tem essas pessoas que são outros casos, como você comentou, que é caso de polícia, a pessoa chega ali, não é só um comentário maldoso, já parte para ameaça, já parte para um outro lado que isso nem humano é. Eu não considero humano isso. Assim como acontece no futebol também, com jogadores, criminoso, né? Totalmente criminoso. Isso aí nem contra pra estratégia. Mas tem esse lado porque as coisas são muito rápidas na internet. Então, um comentário pode ganhar uma visibilidade em questão de segundos. Pessoas comentando, pessoas tweetando, e de repente isso, de uma faísca, vira um fogo gigantesco. Então, como é esse cuidado com as redes sociais? Se realmente tem alguma estratégia direcionada só para as redes sociais, um cuidado ou alguma comunicação específica que, de certa forma, tome já esse certo cuidado na hora de estar publicando alguma coisa ou soltando alguma mensagem lá. Eu tenho, né? Eu tenho esse cuidado e eu faço também uma revisão para alguns clientes. Tem clientes que contratam esse serviço, né, para revisão de qualquer conteúdo que vai para rede social, que vai até publicidade para TV e tal. Para a gente ter esse olhar de, olha, se está alinhado com a mensagem final que a pessoa quer passar. Então, se é uma empresa, né, se o direcionamento ali é realmente um ambiente saudável, seguro, sustentável e tal, sim, ele vai ter que ter certos cuidados com o vocabulário. Ele vai ter que ter cuidado com temas que são temas sensíveis na sociedade. Então, assim, você vai falar, é uma empresa que fala ali sobre diversidade, importância da diversidade, aí posta foto só da galera branca, não sei o que, cara. Já não bateu, tu tá puxando a crise pra tu mesmo ali, né? Tá ali trazendo a crise pra dentro de casa, então... E olha, são casos que aconteceram com muita frequência, né? Muita. Eu dei esse exemplo exatamente porque é um caso muito comum, né? Dessa falta de alinhamento entre a imagem que a empresa quer passar e o que ela está passando efetivamente. Então, esse cuidado existe, ele precisa, né? A empresa precisa ter esse cuidado, não só com palavras, mas com imagem, com tom, com moderação, tá? Isso aí, tem muita empresa que diz, a gente não modera comentário, deixa lá e deixa, né? Deixa as pessoas comentarem o que quiserem. Pega fogo no parquinho. Cara, até que ponto isso é saudável? Porque se você tem comentários ali dizendo que o viadinho merece morrer, você tá sendo conivente. Você tá deixando aquilo ali, né? Entendeu? Se você tem comentários ali dizendo que, sabe, que um público ou outro é um público inferior em questão de direitos humanos, a gente ali tá fazendo o quê? Tá sendo conivente. Então, a empresa precisa também ter uma postura rápida, ágil e precisa na moderação e dizer, esse tipo de comentário é inaceitável. Entende? Porque esse não é o tipo de cultura que a gente quer.
A gente também tá ali nas redes sociais, fala muito sobre a cultura da empresa. A galera pensa que cultura é só internamente, mas tá ali, ó. Rede social é um espelho do que acontece ali dentro. Com certeza. Né? E querendo ou não, é uma vitrine também para novos É uma clientes, vitrine, né? é tudo. Então, assim, a gente precisa desse cuidado de moderação. Esse cuidado de moderação foi um dos pilares para a gente não ter a confusão na política lá, quando eu estava contando do case do Museu do Amanhã, quando a gente foi debater política. Que é um assunto muito delicado, né? É muito delicado. E a gente trazia o comentário do tipo, você não vai xingar ninguém aqui. O respeito, pra gente, é ponto primordial. Talvez seja um dos assuntos mais delicados. E a assim, gente né? conseguiu debater política sem xingamento. Porque a gente dizia claramente, olha, comentários ofensivos serão apagados. E aqui isso não está condizente, a gente deixava um tempo lá para que outras pessoas vissem que aquilo, né, não era aceitável e aquilo não ia ficar no ar. Para que todo mundo também chegasse num consenso. Olha, realmente esse Isso comentário aqui aqui não dá. não vai dar, entendeu? Então, aqui é para a gente ter conversas respeitosas. A gente não vai aqui partidarizar e levar a conversa para esse campo. A gente está discutindo ideias. E isso, sabe, esse foi o grande sucesso desse projeto. Quando a gente replica isso numa moderação para o Projota também e fala, olha, não vamos aceitar xingamentos ou não vamos aceitar contra quem quer que seja, né? Não era só contra o Projota. Era sobre outros da casa, era sobre o que quer que fosse. Né? A gente queria uma conversa mais saudável, aquilo vira um ambiente mais saudável. Claro. Porque o hater não, sabe, ele não aquele ambiente não... Ele não ganha palco, né? Não ganha palco. Ele fica sozinho ali ganhando ele... e no fim ele fala, meu, tô sozinho aqui nessa, tô sendo o babaca aqui, né? Exatamente. Tô comentando, entendeu? mas não tô chegando a lugar nenhum. E aí, de certa forma, não atinge e ele nem consegue conquistar aquilo que ele quer. É, de certa forma, incomodar, ou às vezes... Porque eu vejo que existe também muitas bolhas que criticam de uma maneira correta, por assim dizer, coloca o seu parecer, o seu olhar, e não tem problema nenhum em relação a isso. O diálogo é super necessário, Sim, né, é, Gabriel? de certa forma, importante, né? Pra que também a empresa mostre que tem os dois lados, né? E tá tudo certo. O diálogo, ele é extremamente necessário, ele é muito rico, mas ele precisa ser respeitoso. Né? Eu tenho um exemplo pessoal. Eu tenho uma amiga lá no Rio, a Carmen Migueles, que ela, enfim, foi candidata lá no Rio a governadora, a prefeita, enfim, umas coisas assim e tal. E as redes sociais dela são... Ela posta, isso aqui é um copo d'água. Vou fazer, sua petista... Cara, ela tá dizendo, isso aqui é um copo d'água. E já começa. E já começa aquela coisa. Aí uma vez eu fui comentar alguma coisa lá e uma pessoa veio me xingando no mesmo tom que xinga a Carmen. Eu respondi, nossa, eu não vou conversar com você, não vou lhe responder. Você tá me xingando. Eu não lhe faltei com respeito hora nenhuma. E a pessoa já não consegue responder mais. Aí a pessoa... Desculpa, eu não queria lhe xingar, mas é que você não acha que não sei o quê. Não, Tem eu nada não a ver. acho. É Não uma tem coisa, nada a uma ver. coisa. Você não precisa me xingar. Exato, né? Parece que a pessoa ela já vem montada, assim, pronto pra te atacar e depois você quebra isso do lado mais humano, que querendo, é muito difícil nas redes sociais, até por essa questão de interpretação, né? Às vezes, como você falou, isso às vezes aparece em vídeo, em foto a pessoa comenta. Mas em texto, acho que é mais complicado, a pessoa já interpreta de uma maneira muito errada. E aí, se você concorda com aquilo, a pessoa já... não, mas não é bem assim, já xinga pra cima. E você fala, não, pô, mas eu não falei isso, não te xinguei, por que você tá fazendo isso? E aí a pessoa te desconstrói. Não, mas não é... Veja bem, não é isso, desculpa. Mas tá vendo como é que é? Você poderia ter feito isso já antes, por que você não fez? Aí depois que a gente bloqueia ou exclui, faz alguma coisa, aí a pessoa acha ruim, acha e tudo mais. Então, acho que esse é um lado muito complicado. E eu já ia te perguntar, você acha que esse é o maior desafio hoje, nessa questão de crise? Eu acho que hoje o grande desafio para a crise não é só a prevenção pelo que fazer o certo, ter boa governança, não é só isso não. Acho que a gente tem um desafio gigantesco por causa das fake news e por causa dessa polarização. Porque você pode fazer tudo certinho e você passar por uma crise gigantesca por uma fake news. Entende? Sim. Então, os outros aspectos você consegue controlar internamente. Tá? De algum modo você consegue ali ter um serviço bacana, né? Honrar seus compromissos e tal. Mas e se você for refém de uma fake news? Daqui que você consiga comprovar que alho não é bugalho, não sei o que e tal, aquilo já difícil, se espalhou.
E eu tenho essa impressão que parece que a fake news ela consegue se espalhar mais rápido do que a notícia verdadeira ou até mesmo a resposta da empresa, Claro, né? porque ela pega a emoção, ela tem elementos que a gente ainda não conseguiu usar na verdade, entende? A gente, quem faz a verdade é muito certinho. A gente não tem a malandragem, velho. Não sai Sabe? daquele... até tive uma conversa assim, aqui no podcast mesmo, a gente conversou muito sobre isso, essa questão da fake news, e realmente tem um pouco disso, lembrando agora, tem aquela questão do absurdo, né? Uma notícia que você chega e fala, meu, isso aqui tem que ser verdade, porque é tão absurdo que eu quero acreditar. E as pessoas parecem que querem acreditar naquilo, sabendo que é absurdo. E aí o compartilhar... E se chocam, compartilham, e falam, você viu aquilo e tal, e enfim... E aí a verdade geralmente não é tão absurda assim. A verdade e aí é não chata, gera tão né? interesse, né? A verdade, não, viemos aqui falar aqui, não sei o quê. Não tem nada a ver, não compactuamos. Ou Não compactuamos, a empresa tem não sei o quê. A empresa vai trazer dados e fatos e vai dizer, olha só, aqui em 1530 a gente já fazia não sei o quê. E aí até não vai ter alcance. não tem o alcance, né? E nesse quesito de estilo, de realmente apresentar uma resposta, tem um modelo que é o correto? Porque eu vejo que muitas pessoas preferem o texto. Eu não sei se isso é o correto ou se é apenas um padrão. Mas não sei se o vídeo é algo mais complicado, ou usar um porta-voz, ou usar um texto, ou se isso varia de empresa para tipo de comunicação. O texto vai ser mais rápido. Não necessariamente ele vai ser mais eficaz. Mas o texto, por um lado, ele, dependendo da situação, ele vai ser também mais fácil, porque talvez você não tenha um porta-voz em condições de gravar um vídeo. Sabe, assim, naquele momento. Eu acho que a gente poderia evoluir nessa questão do texto, sabe? Eu acho que a gente deveria ter um olhar mais global para isso, mais sistêmico. Porque nada impede que você solte uma primeira nota em texto. Acho que daqui a pouco você solte um vídeo. Que daqui a pouco você faça um áudio. Que daqui a pouco você tenha um outro formato. E esses diferentes formatos, eles alcançam diferentes públicos. Uma das turmas que eu dou aula, né, lá na SPM, eu dou aula num curso de comunicação empresarial transmídia. E a minha disciplina é comunicação com o mercado e investidores. E a gente consegue ser transmídia até na chatice da comunicação com o investidor, gente, que é mega careta. Então, se a gente consegue ser transmídia com o investidor, por que a gente não vai ser transmídia numa gestão de crise? A gente também vai ser transmídia numa gestão de crise. Sim. Né? A gente também pode. E a gente vai alcançar diferentes públicos com cada formato. Então, eu perguntei isso justamente porque também é uma coisa que eu, refletindo e parando assim, porque parece que toda vez tem um texto que já está pronto ali, já está moldado, você vai mudar uma informação ou outra e é publicado e parece que beleza. Daqui para frente a empresa fez o que deveria fazer, né? A marca ali, ou o porta-voz, e fica naquilo. Mas não fica só naquilo não, sabe, Gabriel? A gente viu, por exemplo, na Petrobras, eles viraram super referência na época, isso são mais de 10 anos, quando eles fizeram um portas abertas num site, né? Era um site, um hot site, falando de dados e fatos sobre a Lava Jato. Então, aquilo era parte da estratégia de gestão de crise. Eles estavam pautando a mídia com conteúdos que eles estavam publicando ali no site da Petrobras. E não era só aquela coisa quadrada de uma nota para a imprensa no release. Sim. Entendeu? Então, assim, ali foi um grande case de como eles estavam usando diferentes formatos num hot site para prestar contas. Se você for ver, a Vale hoje faz também uma prestação de contas de Brumadinho completamente transmídia. Sim. Entendeu? Na época também foi bem complicado, né? E até hoje ela está fazendo essa gestão de crise, porque até hoje ela precisa prestar contas. Essa vai ser uma crise que vai durar 20 anos no mínimo. Porque eles têm 20 anos de prazo ali para pagamento. Então, durante 20 anos de investimento, não sei o quê. Isso vai ser um assunto que vai voltar, né? Entendeu? Então, sempre que fizer aniversário, vai voltar. Sempre que tiver alguma questão ali de, enfim, com a comunidade, isso vai voltar. Comunidade, meio ambiente e tudo mais. E eles precisam fazer essa prestação de contas, porque
enfim, eles têm o compromisso da reparação e tem esse compromisso. Então, essa prestação de contas, ela também faz parte. A gestão de crise, ela tem várias ondas. Ela tem aquele começo, mas ela tem as outras ondas depois, né? Então, que vai variando ali, né? Exato. E a gente vai sempre usando diferentes formatos. Eu acredito que seja crucial. Até pelo que você falou. Atinge diferentes públicos de diferentes maneiras. E acho importante isso. Talvez seja, por ser mais rápido, talvez seja o recomendado, né? Mas depois acho que seria o ideal, assim, ter pessoas porta-vozes, né? Mudar o estilo, a comunicação, trazer alguém para falar sobre isso. Eu acho que também traz um impacto maior e uma preocupação. Esse formato mais quadrado, né? De ter só a nota para a imprensa e tal, e aquilo ser postado nas redes sociais e tal, aquilo já está sendo até criticado, né? Pode ver, vocês fazem monitoramento, pode ver, toda vez que tem uma crise, o que a galera fala? A empresa que se posicionou por uma nota, não sei onde. Sim. Há uma crítica nota, tá tudo bem, a essa né? nota, entendeu? Há sempre uma crítica a esse formato. Ela é, se você analisar a qualidade das matérias que falam sobre as notas, elas não são positivas, elas são ou neutras ou negativas. A grande maioria. Não tem ali, né, o meio termo. Ou a pessoa já aceita aquilo, começa a entender o lado, ou já critica de uma vez só. Não, ela julga como neutra, tipo, a empresa postou o seu lado. A empresa deu a sua resposta. É difícil você ver uma matéria falando sobre uma nota dada por alguma empresa que elogia aquela nota. Sim. Entendeu a qualidade sim. do que eu estou dizendo? Assim, a qualidade, o sentimento sobre o que é dito das notas. Ou as pessoas criticam as notas, dizendo que a nota, enfim, foi muito curta, não foi profunda, não deu informação. Foi rasa demais. Rasa demais, ou tal, ou que demorou, ou, enfim. Ou apenas dizem que a empresa soltou uma nota dizendo XYZ. Mas eu nunca vi uma matéria dizendo a empresa soltou uma nota maravilhosa em que ela explica tudo. Não existe. Tá tudo resolvido, não, tudo certo. Não existe. Entendeu? Isso é a maior prova de que aquele formato é um formato que não supre por completo, né? Ele vai ali naquele momento, vai iniciar aquela conversa. Ele vai iniciar naquele momento, mas depois seja importante buscar outros meios para isso, né? E aí, se tratando de empresa... E é claro que muitas ainda aderem a esse tipo de formato, outras... A gente estava falando aqui no início, né? De você prevenir uma crise, de você sempre tomar muito cuidado com as ações que você tem no dia a dia. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância para até novos clientes e para a marca mesmo. Porque a gente sabe que tem diversas marcas de vários segmentos que sofrem crise diariamente, né? Ao longo do ano, ao longo da trajetória, da história da empresa. E tem muitas que falam assim, mas isso não vai impactar nos meus clientes, ou como que vai impactar? E aí gera toda aquela confusão. Pô, nos meus funcionários também chegam, mas aí eu já consigo resolver internamente. Como que eu devo agir ou não? Porque a gente é uma empresa que oferece serviços super importantes, então talvez não vai impactar os clientes e tal. Como que é essa visão, assim, para quem está do lado de fora, né, e vai cuidar de toda essa gestão? Eu acho que é miopia, para não dizer ignorância, se um gestor acha que uma crise não tem impacto para o seu negócio, porque esse impacto pode não ser financeiro no primeiro momento. A gente precisa ter um olhar que vai muito além do financeiro, né? Por quê? Várias crises impactam, por exemplo, a atração de talentos. A atração de talentos impacta o quê? Inovação. Inovação impacta o quê? Continuidade do negócio. Então, é um olhar muito míope o cara achar que não tive aqui um impacto na venda. Cara, tu pode ter tido um impacto de imagem gigantesco. Que as pessoas vão passar o resto da vida delas ali por um tempo falando mal da sua empresa. Ou lembrando disso. Lembrando daquilo, associando aquilo a uma coisa menor. A uma coisa e você vai ficar como ali naquele mercado? Competindo por preço. Bicho, competir por preço é a pior coisa do mundo. Porque chega uma hora que não tem mais margem para baixar e tua empresa acaba. Então, assim, o gestor que
que acha que pode uma crise de imagem não ter impacto, porque talvez não teve impacto direto na venda ali, ele está tendo um problema. É algo sério a se pensar, porque é como você disse, talvez não diretamente, né, nas vendas, mas na imagem isso com certeza vai afetar A e vai prejudicar, reputação né? é um ativo intangível tão estratégico, Gabriel, que hoje já tem empresas no mundo que 80 a 90% do valor de mercado vem de intangível, como a reputação. Não vem, sabe, não vem do que ela tem em estoque para vender. Pra você ver a importância disso, né? Essa questão de visibilidade, né? E não sou eu que estou dizendo, não, é pesquisa internacional, tá? Não foi Tatiana que pegou ali um dado. Sim. Tem embasamento Não isso, tem né? embasamento. Isso é uma pesquisa da Ocean Tomo que vai... Todo ano eles fazem, a cada 2 anos eles refazem aquela pesquisa e vão mostrando o crescimento dos intangíveis, o valor dos intangíveis para as empresas. Já tem empresa com 90% do valor de mercado de intangível. E a galera achando que não impacta, velho. Isso é louco. Doideira, né? E aí que entra essa questão do monitoramento, a importância, né? De você ter os dados ao seu lado, de você estar monitorando tudo que é falado, de você até mesmo para gerir e antes de chegar em qualquer outra situação que possa gerar, né, essa crise, você também tem ali em sua mão tudo o que você precisa para entender o mercado e até mesmo se relacionar melhor com ele, né? Exato. É muito bacana. E tem essa parte de... A gente falou agora, a parte de cliente, como impacta e como também pode beneficiar quando você tem uma boa gestão. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de relacionamento. Como você pode se relacionar bem com o mercado quando você tem essa boa gestão, sabe? Eu também acho que é importante. Então, essa boa reputação, ela tem um impacto positivo muito grande para a empresa. Tanto para ela conseguir ali crédito mais barato, crédito em melhores condições, isso vai acontecer. Ela vai ter o benefício da dúvida em caso de crise, então isso também é positivo. As pessoas vão estar mais abertas e mais predispostas a ouvirem o outro lado. Ela vai ter a fidelização do consumidor, porque o consumidor vai estar ali, né? Se ele já está sendo bem atendido, se ele já tem todas as expectativas dele superadas ali, por que ele vai estar testando novos produtos, arriscando, né, com novos produtos? Ele fica mais fiel. Então, esse é um impacto positivo que é visto, né? Em tempos de crise também, de crise financeira, né? As pessoas estão com menos dinheiro. Elas também vão fazer escolhas mais baseadas na relação de qualidade, né, ali que ela já tem estabelecida, e aí a reputação é medida, né, tem um impacto ali para essa percepção de qualidade, porque a percepção de qualidade ela é muito subjetiva. As pessoas pensam, esse produto é bom, mas não é só porque ele é bom, porque ele é durável. Ele é bom porque ele é durável, ele é bom porque ele tem uma produção bacana, uma produção respeitosa, ele é bom porque a comunicação dele é respeitosa. Tem uma série de coisas ali que fazem com que você ache que aquele produto é bom, né? Então... Você vai, de certa forma, elencando ali no ranking, ó. Eu gosto, talvez, ali da comunicação, do suporte. É uma marca que eu estou acostumado já a comprar, sempre me ofereceu segurança e aos poucos você vai fidelizando, como você disse, exatamente. Né? Tem estudos do RepTrack, né? Que é uma ferramenta de monitoramento de reputação global, a maior que tem, porque eles estão presentes em todos os continentes e tal, e fazem monitoramento global que mostra o impacto realmente para os negócios. Então, cada um ponto a mais que as empresas crescem naquele ranking que eles fazem, né, naquela nota lá, naquele score, cada um pontinho a mais no score deles ali naquela nota tem um impacto nas vendas. Eles conseguem dizer para a empresa certinho, ó, nesse mercado você vai ter um incremento de 1,4, naquele mercado você vai ter um incremento de 1,7 a cada um ponto de reputação. Olha só. Caramba, é bastante coisa, assim. E é bom para, né, ter esse discernimento, né, do que está acontecendo, de como pode, até mesmo, como pode melhorar, né? Você montar toda uma estrutura, uma campanha, uma estratégia que pode te alavancar de uma maneira que você não imagina, né? Reputação é competitividade, sabe? Reputação é competitividade. A galera que fica achando que reputação é assessoria de imprensa, é só botar uma matéria na mídia, tá muito enganado. Entendeu? E tem muitas pessoas que pensam assim, né? Tá muito enganado, porque a reputação é
é um trabalho ali que... O que é reputação? É a percepção coletiva de um grupo sobre determinada empresa. Tá? Então, a percepção coletiva daquele grupo dá o quê? Licença social para operação. Tu não compra um pãozinho na padaria da esquina. Esse é um exemplo que eu dou sempre. Ninguém compra um pão na padaria da esquina se aquela padaria da esquina tiver uma má fama de suja, de... E às vezes uma pessoa falou já é o suficiente para você não ir lá, né? A padaria da esquina precisa de boa reputação. Todo mundo precisa de boa reputação. Se eu não tivesse boa reputação, eu não estava aqui. Se você não tivesse boa reputação, eu não estaria aqui. É de Todas pensar, né? as relações se dão por causa da confiança que tem entre as partes. Todas. E a confiança é o quê? A reputação é baseada em quê? Na confiança. Então, e principalmente nos dias de hoje, né? Onde tudo acontece ao mesmo tempo, tem muitas opções, tem muita coisa acontecendo. Então, quando você consegue estabelecer no mercado, com confiança, uma empresa que tem essa praticidade, o bom relacionamento com o público, que é uma coisa também eu acho bacana a gente comentar aqui, essa questão das redes sociais que a gente comentou. Hoje tem muitas empresas que têm essa interação direta de fazer comentários, de entrar nos memes, né, de pegar isso para si mesmo, essa imagem, e destrinchando isso de um modo mais informal, por assim dizer. Isso também é muito importante, né, de ter esse diálogo, né? É importante fazer o diálogo. Se vai ser via meme ou se vai ser via outro tema que não seja meme, isso vai ser uma escolha de que tamanho a empresa quer ter naquela rede social, entendeu? Se ela vai querer ter um alcance maior de massa, ela vai pegar uma brincadeira, um meme, não sei o que, ela vai ser maior, ou se ela vai querer fazer aquilo de outro formato. Isso é muito importante que haja o diálogo, porque tem empresas que mesmo brincando, fazendo meme, elas estão no monólogo corporativo. Entende? E aí vai variar da identidade ali, né, da cultura da empresa e tudo mais, né? Tem empresa que mesmo fazendo meme tá o quê? Reforçando estereótipos. Né? Então, assim, não tá trazendo diálogo. Tem empresa que tá falando também só para o seu público. Porque tem uma comunicação tão ativista, tão forte a ponto de não conseguir falar fora da bolha dela, entende? Então, a gente tem alguns exemplos de empresa vegana, por exemplo, que é tão forte no discurso contra, né, a carne, que não consegue nem sensibilizar outros grupos de por que deveria ter Qual a importância em si, né? De fato, ali, qual a importância e por que eles estão com essa causa, né? Tô dando um exemplo, tá? Mas, enfim. Não, sim, existem vários. São de vários, bolhas mesmo, né? são bolhas. Você vai criando bolhas ali e você acha que está lacrando porque você tem ali um engajamento altíssimo. Pessoas que estão até Mas você compartilhando não as está ideias, dialogando, velho. Eu chamo essa métrica de métrica de vaidade. Sabe? É métrica de vaidade, não é métrica de verdade. Você está ali fazendo uma coisa que você acredita, mas de certa forma não está ajudando de maneira alguma, né? Você está falando só para sua bolha. E é um desafio gigantesco furar a bolha hoje, Gabriel. Furar a bolha e ter diálogo de verdade é um desafio gigantesco. Gigantesco para as marcas. Porque elas têm medo de se posicionar, então elas ficam ali, né, com medo. Inseguro, né? Inseguro, até onde eu vou. Ou não vou, fala ou não Aí fala. quando ela fala demais, ela também não consegue, né, ela espanta um outro grupo porque ela foi muito dura no ativismo. Velho, isso é difícil demais. É muito complicado, né? E por isso que é legal você estar sempre monitorando. E aí entra Porque de novo, aí né? a gente volta pro monitoramento, entendeu? Que é o rei. Você ali tá monitorando, você tá vendo, esse aqui deu certo, esse aqui deu certo. Então, esse aqui já não deu. Esse aqui deu certo. Porque é tentativa e erro todo dia, né? É um período de teste, praticamente, né? E tem que ser um teste, a gente fala um teste, por assim dizer, mas tem que ser muito cuidadoso, até esse mesmo teste. É cuidadoso. É muito monitorado por cima, É muito né? monitorado. E eu acredito muito nessa segmentação cada vez maior, sabe? Quanto mais a gente segmentar, mais a gente vai conseguir esses diálogos. Já que a gente não consegue furar bolha, que a gente segmente várias bolhas, entende? Talvez seja até mais prático, né? Segmentar e aí você consegue mais qualidade na sua mensagem do que necessariamente encontrar uma forma de mandar uma mensagem para todos ao mesmo tempo, né? Acho que é uma coisa que isso vai se distanciar cada vez mais.
Mas com a evolução das coisas que estão acontecendo, do TikTok, das redes sociais, de pessoas cada vez se limitando a bolhas, então você criar uma mensagem única que seja global é praticamente impossível, né? Não vai rolar, né? Não rola. Não rola pelo crescimento dos grupos identitários, né? Ali, daquela questão de identidade. E também, aí entra mais uma vez, a gente falando aqui de monitoramento, e a parte que a Nil entra, a gente fala diariamente, sempre está no nosso radar, sobre gestão de reputação, crise, e como é importante, de fato, você saber monitorar, saber dialogar com o seu público, saber onde você está na mídia, e aquilo que você falou, muitas pessoas têm essa crença de que é apenas uma assessoria mandando uma mensagem, ou tentando resolver algum problema que surgiu ali na hora, uma mensagem que talvez não foi legal, e aí bola um texto rapidinho ali, manda, responde no comentário e acabou, a vida que segue. Então, mais uma vez, essa parte de monitoramento, de você ter pesquisas, de você ter dados a seu favor, eu acho que é uma parte crucial. E a gente conversando aqui, dá para perceber que isso é a parte fundamental de qualquer estratégia que você vai ter nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. Eu não trabalho esse monitoramento, né? Seja ele via ferramentas como acho que vocês oferecem, ou monitoramento que a gente mesmo pode fazer com pesquisa quant e qual e tal, mas sempre vai haver aquele monitoramento. E aí é importante que haja monitoramento de público interno, não é só do que está na mídia, não é só do que está na rede social, não é só o que está na web, mas monitoramento de todos os públicos. Né? A gente tem, por exemplo, o público interno é um dos principais drives de reputação de qualquer empresa. Que as pessoas ali, né, aquele público interno está ali depois falando sobre aquela empresa, é muito importante. Você sabe o que aquele público pensa? Você sabe o que aquele público fala a seu respeito? Como que você vai saber isso? Monitorando, fazendo pesquisa. Pesquisa, monitorando. Pode ser um monitoramento com inteligência artificial, pode ser, enfim, monitoramento com pesquisa em profundidade, o que for, mas você precisa monitorar. Com certeza. Até nessa questão do rádio peão ali, internamente, o que está acontecendo e tudo mais, né? Você vai ter diferentes formas de monitorar aquilo, né? Você, enfim, não necessariamente vai ser real time, mas você precisa saber o que está acontecendo. Precisa saber qual é a percepção das pessoas. De todos os lados, né? De todos os lados. Eu acho que essa é a base de tudo, para você montar uma estratégia completa em si. A gente está falando aqui de empresas, claro, mas também tem essa questão dos porta-vozes, né, em si. E aí você falou de inteligência artificial. Isso já chegou de alguma forma diferente para vocês, assim, de como o cuidado que vocês têm que ter com isso? Ou é uma coisa que, de certa forma, não afetou ainda essa questão? A galera está muito preocupada com esse crescimento, né, da inteligência artificial. Tá com medo de que, o que vai acontecer? O ser humano vai virar, né, vai ser escanteado. Os robôs vão... Não sei o quê, o robô vai tomar o mundo, vai dominar o mundo, não sei o quê e tal. Isso me lembra, eu posso estar sendo uma velhinha quando falo isso, né, aquela pessoa assim meio... Mas eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu sou uma pessoa do século passado, e eu fiz faculdade em 1996, eu entrei na faculdade. E tinha uma discussão lá em Recife, na época que eu entrei na faculdade, foi quando lançaram o IG. O IG, né, era aquela coisa, uma notícia por minuto. Gente, aquilo foi revolucionário, né? Enfim. Tá vendo tudo de uma vez só, é agora. Muito rápido. E aí, nossa, e tinha aquela discussão também de que o jornalismo online vai destruir o jornal, que o digital vai acabar com o impresso. Sim, e que não sei o quê. Sempre existe isso aí, né? A TV vai acabar. Vai acabar. Aí sempre vai ter isso, né? Meu pai contava que quando ele era pequeno veio a TV. Meu pai... nasceu em 1935. Então, ele viu chegar a TV e antes era só a rádio. Só a rádio. Né? A rádio vai... A TV vai acabar com a rádio. Aí, depois, o cinema colorido vai acabar com a TV. Tipo, a TV em cor vai acabar com não sei o que. Tipo, ele já me contava que vários iam acabar com o anterior e eles não se acabaram, né? Alguns foram só mudando o formato, alcançando outros nichos, mas continuaram ali. Tipo, sim, o rádio continua até cada hoje. Com sua importância. Né? A TV continua até hoje, o jornal impresso continua até hoje, claro que com outro público, um público menor, mas um outro tipo de estratégia, mas tá ali, né? Então, eu acho que a inteligência artificial vai ser a mesma coisa, ela vai ter o seu lugar, né? A gente vai ter que se reinventar com outras estratégias, ela já está chegando, né? Então, essa questão da inteligência artificial, ela chegou até para baratear monitoramento e tudo isso, né? E o que a gente fazia antes, na mão, que eu fiquei falando. Para aprimorar, né?
para aprimorar. A gente precisa, claro, treinar essa inteligência artificial, né, para melhorar, porque a gente vê que algumas ferramentas ainda estão muito longe do ideal. Então, a gente faz isso na mão, tipo, a gente pega a ferramenta e aí a gente vai ali, dá uma melhorada nela, explica para ela, olha, isso aqui é positivo, isso aqui é neutro, isso aqui é negativo. A gente, né, vai ali fazendo aquele trabalho para que ela entenda e aprimore a classificação, mas hoje é impossível a gente viver sem a inteligência artificial. Acho que cada vez mais a gente vai acabar se integrando a isso, não tem como, né? Agora a gente precisa ser a inteligência que move a inteligência artificial. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? A gente precisa lembrar que a gente é a inteligência que move a inteligência artificial. Não ao contrário, né? Não ao contrário, porque senão a gente fica dependente. Completamente dependente daquilo e não sabe fazer mais nada, não sabe pensar, não sabe Não, claro. criar estratégia. Uhum. E agora, falando no modo geral, pensando em toda a sua carreira, em todos os projetos que você já esteve inserida, teve algum que foi o mais, sim, pé no saco, né? Entre aspas, falar assim, meu, esse aqui foi difícil demais. Imagino que tem alguns aí, fica à vontade para compartilhar, não, se você puder, claro. A gente pode falar nome, né, do que foi pé no saco, não. porque o pé no saco fica triste. Não, não é pé no saco, mas assim, no bom sentido, deu para entender. Não precisa falar o nome, nada, mas sim, só pra gente entender também e sentir essas dificuldades que são naturais e acontecem também, e acho que é importante também de mencionar. Claro, tem coisas boas, o Projota é um exemplo disso, mas também tem coisas mais difíceis, mais desafiadoras. Sim. Os projetos mais difíceis são, às vezes, uns que parecem ser muito fáceis. Então, desconfie quando parece ser muito fácil. Porque você entra lá na empresa e aí... Por que se era tão fácil? Por que não foi implementado ainda? Se era tão fácil de ser feito. Aí você descobre que ele não foi implementado porque a liderança é roda presa. Entendeu? E ali é o pior dos casos. Porque você tem que alinhar com todo mundo, tem que não sei o que, tem que vai e vem, não sei o que lá, e tem que driblar ego. Tem que fazer um trabalho que é muito complicado. É que, na verdade, tem um outro problema ali, né? Exatamente. Antes de chegar na crise, tem que resolver uma outra questão estrutural, né? Exatamente. É um trabalho de cultura, né? De liderança. Então, esse trabalho é sempre mais difícil, assim. E aí a gente vê abuso de poder, né? Vê a galera que, olha, contrata uma consultoria porque quer uma consultoria para ajudar. Aí a consultoria chega lá, diz, olha, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Não quero. Aí a pessoa não faz. Aí você diz, tá bom, vou fazer o que aqui? Tchau e bênção, né? Seja feliz, eu não vou ficar ali. Precisa fazer isso, você não quer fazer, então... Então, isso acontece com frequência, sabe, Gabriel? É uma coisa até pra gente repensar. Por que a galera ainda contrata consultoria se depois não vai implementar? Né? Eu sei que tem um tempo dela, às vezes a gente pensa, ela não implementou. Aí depois de um tempo você vê que aquele projeto foi pro ar, que eles estão fazendo, que tem o tempo deles, né? O tempo deles não necessariamente é o nosso tempo, mas eu acho que isso é o mais difícil, é quando você lida com culturas em que a transformação cultural precisa ser tão grande para que aquele projeto seja implementado, que às vezes a gente sente sem força. Porque vira uma briga ali dentro, sabe? Como essa questão da reputação. Comunicação e gestão andando juntos, né? Como eu falei, a gente encontra muitos entraves de gestão. E é ali que o bicho pega, porque a galera que tem poder, entendeu? A parte de liderança, né? Que também é um ponto interessante para a gente trazer aqui dessa parte de liderança. Quão importante é para o líder estar aberto a essas sugestões, a estar aberto a entender que para você gerir uma crise você precisa antes já ter um processo ali de gestão de crise, já ter tudo isso bem estruturado para que também você não seja pego de surpresa e também demore para entender, né? As lideranças das grandes empresas, isso já está mais pacificado, né? Eles já entendem essa importância, já entendem esse processo, já sabem como isso funciona. É bem diferente de há 10 anos, né? A Make já tem 12 anos. Há 10 anos a gente tinha que explicar que isso era importante. Agora eu não preciso mais explicar que isso é importante, né?
esse passo já foi dado, a galera já entende, já viu. A gente, infelizmente, passou por crises muito grandes aqui no Brasil, né? A gente teve a questão da Lava Jato, que pegou várias empresas. A gente teve a questão lá da mineração, né? Que também foi uma crise muito grande. A gente passou pela pandemia agora, que trouxe crise para muitas empresas também, né? Então, eu acho que esse ponto foi pacificado da importância. Agora, entre o cara saber que é importante e o cara fazer de verdade, amigão, Aí que tá o ponto, né? aí é que o bicho pega. Aí até... Eu já participei de reuniões que você vai lá falar com a diretoria, e aí tá lá a diretoria toda da empresa, você apresenta todo o projeto, diz, olha só, aqui que tá seu gap, é isso aqui que você precisa fazer, você tá perdendo cliente por causa disso, não sei o quê. Sabe o que aconteceu na reunião seguinte de diretoria? O diretor-geral, que estava prestando conta para o board, maquiou os dados para apresentar. Ah. Que isso. Aí não vale de nada, Aí então. você vai fazer o quê, velho? Então, e pior vem conversar. Você vai falar o quê? Falar, olha, isso é errado. Pô, Aí precisa você falar. vai lá no compliance e vai lá denunciar que o cara tá maquiando dado, não sei o quê. Aí é o cara que... É um trabalho sem fim, velho. Nossa, é muito complicado. É muito complicado. Isso aí. Isso é complicado demais, entendeu? E isso não tem nada a ver com o que está sendo dito na imprensa, por exemplo. Já é outra coisa, né? É outra coisa. Já é outra coisa. Então, além da crise, tem toda essa tensão que é estrutural também. Até você resolver... Porque você precisa mudar a gestão para que não haja o motivo da crise. Entende? Você precisa mudar a gestão para que não haja o motivo da crise. É um dos nossos maiores problemas, assim, né? A gente já falou basicamente de tudo um pouco aqui. A gente tá chegando no final, infelizmente. Mas pra gente encerrar, assim, com chave de ouro, queria que você desse algumas dicas pros profissionais que estão em busca de uma boa gestão de crise, que estão em busca de uma boa gestão de reputação da empresa, pra gente fechar esse ano aí, né? Fechar não, né? Continuar a dar sequência esse ano aí com boas práticas, para que todo mundo consiga estabelecer uma boa imagem da empresa, da sua organização, ou um porta-voz também que está aqui nos ouvindo. Tá bom. Eu costumo dizer que o gerenciamento de reputação, a gestão da reputação é a gestão das expectativas. Né? Então, você precisa saber quais são as expectativas que os seus stakeholders têm em relação à sua empresa, à sua marca, ao seu produto. Se você souber quais são as expectativas, você vai poder superar as expectativas. Se você superar as expectativas, você vai ficar como? Bem na fita. É simples. Né? Você vai lá, mapeia as expectativas, vê o que, a galera, né, espera da sua marca e faz o seu trabalho de casa. Sem segredo. Sem segredo. Tá aí, fica a dica, né? Fica a dica. Parece, né, é simples, não é fácil, mas é simples. Não é que é simples, não quer dizer que não vai ser trabalhoso, né? Mas o caminho é esse. O caminho é esse, é ouvir seu público, é entender quais são as expectativas dele e enfim, trabalhar para superar aquelas expectativas. E, acima de tudo, ter uma boa base de monitoramento, para você também ter dados, pesquisa a seu favor, para que você também mapeie e faça parte desse processo que você citou agora. Né? Esse monitoramento, eu acho que ele é muito importante para os relacionamentos, sabe, Gabriel? Eu acho que o monitoramento vai lhe dar inputs, insights, para que você desenvolva os relacionamentos que você precisa para poder a marca ficar bem na fita. Ficar bem na fita, né? Tá certo, é isso aí mesmo, tá certo. Isso. Tina, antes de tudo, eu queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, um bate-papo maravilhoso, tá? Dizer que as portas estão sempre abertas quando você quiser voltar aqui. Eu queria que você deixasse suas redes sociais aqui na câmera, né? Os projetos, fique à vontade para falar aí, para se despedir do público aí. Tá bom. Eu queria deixar um beijo para a Helena. Eu acho que a Helena ainda trabalha aqui com vocês. A Helena trabalhou comigo. Helena Ladeira, se você estiver vendo, um beijo. Minhas redes sociais, eu sou mais ativa no LinkedIn do que no Instagram. Mas eu estou no Instagram também, como Tati da Make Make. E no LinkedIn, eu sou Tatiana Maia Lins. Pode me achar lá, me adicionar. Fica à vontade, trocar ideia, tudo mais. Quer falar do Projota?
Manda um oi. Me xinga também, que eu vou dizer, olha, não converse com quem me xinga, fala direito. Já mostra a prática ali como tem que fazer, né? Tá tudo certo. Bom, então obrigado mais uma vez. Obrigada. Agradecer você aí que ficou na audiência, você que nos assistiu ou nos ouviu. Então fica à vontade aí para deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, né? É sempre bom receber carinho, né? Já que a gente tá falando aqui de interação. Então muito obrigado mais uma vez e nos vemos numa próxima. Sendo assim, um forte abraço e até mais.